Você sintonizou na Rádio Nova Era FM 86,7. Está começando agora mais um episódio do podcast da Nova Era. Sejam muito bem-vindos à Rádio Nova Era, o novo podcast aqui do Bentão. Meu nome é Fernando. Meu nome é Letícia e hoje a gente vai falar sobre Olimpíadas e Esportes. Hoje especificamente sobre as Olimpíadas de 2024. E para isso a gente está aqui com a Candice, nossa professora de Educação Física. Tudo bem, Candice? Tudo bem, muito prazer, é uma honra estar conversando com vocês. Candice, conta pra gente, há quanto tempo você trabalha aqui no Bentão? Eu trabalho há 18 anos, me formei em 2002 pela FEF na Unicamp, passei no concurso aqui da ETEC em 2007 e desde então eu dou aula para o primeiro, segundo e terceiro anos do ensino médio. O que você fazia da sua carreira antes de entrar aqui no Bentão? Eu sempre pratiquei esportes, mais especificamente a ginástica artística, que era conhecida como ginástica olímpica. Por que mudou de nome? Porque a ginástica rítmica também passou a pertencer às Olimpíadas. Então aí tinha a ginástica artística, que é a que vocês conhecem hoje, da Rebeca Andrade, da Flávia Saraiva, e a ginástica rítmica, que são os aparelhos fita, arco, bola, as massas. Então são ginásticas distintas, mas das duas são ginásticas olímpicas, porque participam das Olimpíadas. Legal. E professora, já que a gente entrou nesse assunto de que você foi ginasta, o que você achou então das Olimpíadas agora de Paris 2024, na parte da ginástica? Eu achei a participação da ginástica sensacional, mas eu gosto sempre de lembrar que o investimento nas ginastas, na equipe, no treinamento e principalmente nos patrocinadores, não é dinheiro investido do país, da federação. É iniciativa privada, é o Clube Esporte Flamengo que banca, que patrocina elas desde a alimentação até os treinos, até todo tipo de acompanhamento físico. Então elas são incríveis, elas arrebentaram, mas a gente precisava de mais incentivo, mais investimento para que a ginástica não deixasse de existir como esporte olímpico nas participações do Brasil. Porque, por exemplo, por equipe, a ginástica artística masculina nem se classificou. Sim. Você acha que se a gente tivesse mais investimento, então, do país, a gente conseguiria ter mais ginastas nas Olimpíadas e mais, tipo, recordes quebrados pelo Brasil? Letícia, não só na ginástica, mas o país que ganhou no quadro de medalhas, que já ganha há muitos anos, são os Estados Unidos. Então, o que acontece? O esporte começa na escola. Então, na escola, na universidade, eles estão sempre ligados a alguma modalidade esportiva. E isso dá resultado. Como a gente pode ver, os Estados Unidos nunca perderam no quadro de medalhas, só na época lá da Guerra Fria, antiga União Soviética. Depois disso, só dão os Estados Unidos. Então, é um investimento desde a pré-escola até o final da universidade em modalidades esportivas. Sim. Mas o que você achou do Brasil nas Olimpíadas? Foi o resultado que você esperava? Então, não foi. Eu acho que se a gente tivesse... A gente teve uma Olimpíada agora, em 2016. Se a gente estivesse usando, por exemplo, tudo que foi deixado, né, das Olimpíadas de 2016 pra gente progredir no esporte, com certeza a gente ia ter um resultado muito melhor. Vamos lembrar que nós somos em 230 milhões de brasileiros, nós tivemos 3 medalhas de ouro e no quadro geral de medalhas, uma menos do que em Tóquio. Em Tóquio nós tivemos 7 de ouro e 21 no total. A gente teve 20 nessa participação em Paris 2024. Então, o legado deixado pelo Rio 2016, inclusive eu estive lá, pude acompanhar as Olimpíadas de perto, eu assisti o handball e a ginástica artística. A Rebeca Andrade nem participava ainda, mas a Simone Biles já estava, dos Estados Unidos. Então, o legado, se a gente estivesse usando a estrutura que foi construída com dinheiro público para o incentivo do esporte, com certeza ia ter outro resultado a nossa participação. É um desperdício de tudo, de tempo, de prestígio de ter uma Olimpíada aqui e principalmente é um desperdício financeiro e econômico do nosso país. Porque a gente teve a Olimpíadas aqui no Brasil e ter um rendimento de medalhas dos esportistas, né?
tão baixo. Exato, Fernando. E tava tudo pronto, não precisava construir mais nada. Era só fazer a manutenção. Tava tudo lá, pronto, construído, funcionando. A Olimpíada do Rio 2016 foi um sucesso. Foi um sucesso, não teve nenhum incidente que atrapalhasse, mesmo o Rio tendo índice de violência alto durante os dias comuns de uma cidade enorme, do jeito que tem 7 milhões de habitantes, o Rio de Janeiro. Não teve nenhum incidente que agravasse, tivesse algum problema nas Olimpíadas. Estava tudo pronto. Qual foi o legado de 2016 que a gente ainda usufrui, que a população brasileira ainda tem acesso? O metrô. Só que quem estava envolvido na construção do metrô, por exemplo, está na cadeia, né? Que foi o Sérgio Cabral. Tornozeleira eletrônica, porque descobriu-se que foi tudo super faturado. O tatuzão, que é aquela máquina que fez o buraco do metrô, né? Que foi muito superfaturado, tudo isso com dinheiro público. Ou seja, legado de verdade. Se a gente tivesse construído um metrô que não fosse para as Olimpíadas, talvez tivesse sido mais barato e tivesse funcionando tanto quanto. Então o transporte em si melhorou muito no Rio de Janeiro por causa das Olimpíadas, assim como a despoluição do Rio Sena, mesmo que demorou para conseguir fazer a maratona aquática, foi construído um sistema de purificação da água do Rio Sena de coisa de primeiro mundo, sensacional, e aquilo vai ficar para a população de Paris. Fora as ciclovias que foram construídas, acho que agora só para essa Olimpíada 400 quilômetros, mais do que já tinha, que tem Paris tem 10 vezes mais ciclovia do que a cidade de São Paulo, mesmo sendo menor do que a cidade de São Paulo. Então todo esse legado vai ficar para a população, além dos aparatos dos atletas, né, para continuar como centro olímpico. Por exemplo, Barcelona 2009, 2000 quanto que foi Barcelona, gente? 92, desculpa. 92, Barcelona 92, me viu? Tá tudo lá. 92 e tá tudo funcionando quando as Olimpíadas forem em Barcelona. O Centro Olímpico continua funcionando, o parque aquático onde acontecem as provas de natação, tá tudo lá, funcionando para a população, para continuar formando grandes atletas. E a Espanha, né, onde é Barcelona, também teve um resultado excelente pelo tamanho da população em relação ao Brasil, nem se compara. Falta, incentivo e investimento, né? Incentivo e investimento. Mas, o que eu disse, já que você falou do Rio Sena, o que você acha? Você acha que foi certo fazer as maratonas lá? Porque deixa eu pegar aqui, teve algumas atletas que passaram mal, né? Porque custou 1,4 bilhões de dólares, porém aumentou o nível de bactéria lá e causou intoxicação de uma atleta belga e outros também que passaram mal e não conseguiram terminar as provas. Letícia, eu acho que ou é agora ou nunca. Então eles testaram a água antes de acontecer a maratona aquática e ela estava apropriada. Eu não sei se essa contaminação foi num treino, por exemplo, ou se foi já na prova, mas no dia da prova foi feito teste na água e estava apropriada. E outra, você imagina um rio Tietê, por exemplo, em São Paulo, totalmente despoluído. É um legado, e é um legado, Fernando, que não tem preço. Não tem preço, aquilo vai ficar para sempre. Imagina uma Baía de Guanabara, que é o caso do Rio de Janeiro, totalmente despoluída. Por exemplo, a gente tem a Lagoa Rodrigo de Freitas, no Rio. Não foi usada para maratona olímpica, fizeram um centro aquático para isso, porque a Lagoa Rodrigo de Freitas não conseguiu ser despoluída até o prazo da competição. Então, até acho que podia ter sido feito antes. A obra atrasou em Paris, da despoluição do Rio Sena. Poderia ter sido melhor, mas eu acho que é aquela coisa, ou agora ou nunca. Paris, se não me engano, é a segunda cidade mais visitada do mundo, só perde para Londres, então que recebe o maior número de turistas. Então é um legado para a população e para a humanidade. Falando desse tipo de polêmica, a gente teve também a polêmica da medalhista de ginástica, que na final do solo, duas eram belgas. Não, né? romenas. Romenas, isso, obrigado. As romenas, uma era para ter ganhado, não ganhou, depois foi a outra por conta da penalidade que não deveria ter tido. Não teve, e uma que ganhou a mais do que devia. O que você acha sobre isso? Gente, o negócio é o seguinte, ser árbitro, ainda mais de ginástica, que é uma coisa muito... É dificílimo, não é qualquer um que é árbitro de ginástica, é um grupo de arbitragem. Vou dar um exemplo bobo, por exemplo,
uma pontinha de pé vale 0,10. Então é uma coisa muito específica da modalidade. Então, acho que pode ter acontecido um erro, sim. Tá? Eu não tenho conhecimento suficiente para fazer essa crítica positiva ou negativamente, mas é como qualquer pepino de qualquer arbitragem, de qualquer modalidade esportiva. Hoje a gente tem tecnologia, a gente tem o VAR, a gente tem os vídeos. Porque, por exemplo, quando a Nadia Comaneci, que era uma romena, tirou 10, nunca ninguém atingiu a nota máxima. Tem sempre alguns contra ninguém é perfeito, né? Nos anos 80, que agora também não vou saber quando que foi. Enfim, o que aconteceu? Foi em 80? Exatamente em 80. Ela atingiu o máximo, né? Mas não existia o vídeo da série que ela tinha acabado de apresentar. Então, se hoje, mesmo que o código de pontuação da ginástica tivesse sido o mesmo, ela fizesse a mesma série, com certeza, com o vídeo em slow motion, iam achar um monte de defeito nela. Então, como qualquer erro de arbitragem, foi um erro de arbitragem. Agora, o que me deixou feliz, pessoal, é que as romenas estão voltando ao topo da ginástica, o que não acontecia desde Nadia Comaneci. Sim. Os Estados Unidos sempre lideraram desde então e com Simone Biles continuam liderando até hoje. Mas aqui fica um problema, né? Porque a menina dos Estados Unidos que ficou em terceiro lugar teve que, entre aspas, perdeu a medalha. Deixar de receber. Porque a nota dela foi aumentada porque ela tinha pedido reconsideração, só que depois do prazo. E aceitaram de qualquer jeito. Aí reviram e aí ela perdeu a medalha, né, pra outra da romena. O Comitê Olímpico Internacional, que é o COI, deve ter revisto e deve ter sido alguma coisa assim, tipo, tá na cara, um erro grave. Sim. Então, com certeza, foi por isso que isso foi revisto. E eles devem ter um prazo, pessoal, que a gente não sabe, que a gente também não tem conhecimento sobre isso, para o recurso valer. Então, é isso. Então, eu acho que a tecnologia tá aí pra isso, pra ser justa. Pra ser justa. Sim. Com os atletas. Aproveitando que você falou da Simone Biles, você quer falar um pouco da questão da Simone Biles e da Rebeca Andrade? Eu quero. Eu acho assim, eu acho que as duas são grandes vencedoras. Vieram de infâncias e adolescências muito sofridas. Todas. A Simone Biles, por exemplo, não foi criada pelos pais. Tinha um problema muito grave de família. Foram os avós que criaram ela. A Rebeca Andrade também veio de periferia. As duas são negras, eram pobres. E o pódio até o recurso era todo negro. Todo, né, de meninas que sofreram pra chegar até lá. E eu acho que as duas são grandes vencedoras. Agora, tecnicamente falando, pessoal, ainda, porque os mundiais vão continuar, a carreira de nenhuma das duas acabou. Ainda temos a ginasta mais completa, mesmo a Rebeca Andrade tendo ganhado nesta competição Jogos Olímpicos Paris 2024, a Simone Biles. A Simone Biles é como Michael Phelps na natação, é como o Usain Bolt no atletismo. A humanidade ainda não viu uma atleta tão completa na ginástica como ela. Mas o que você acha da relação entre a Rebeca e a Simone? Dessa questão delas, tipo, uma treinar pra poder ganhar da outra. Elas treinam, tipo, pensando na outra pra poder vencer. É o incentivo delas. Eu acho que mais do que isso, Fernando, isso não tem jeito. Isso é esporte, é isso. Foi feito pra isso. Ali não tem nada pra ser, né, só na base da brincadeira. Uma quer ganhar da outra, inclusive, porque isso vale dinheiro. Sim. Tá? Isso vale dinheiro. A Rebeca Andrade voltou com um prêmio de mais de 700 mil reais. E isso, pra quem saiu lá da periferia da Grande São Paulo, é bastante coisa. A Simone Biles tem um patrimônio, acho que de 50 milhões de reais por causa das Olimpíadas dela, tá? Então, além do prestígio, vale dinheiro. Mas aí eu acho legal entre elas essa cooperação. Sim. Quando uma perde, uma ganha, de uma lá e abraçar a outra. Por quê? Porque as duas sabem que vieram de histórias difíceis de vida. E as duas são vencedoras, ponto final. Que mesmo na competição continuam sendo grandes amigas. Grandes amigas. Grandes amigas. E essa relação, tipo, entre as ginastas elas se apoiarem não é só delas, né? Acho que as ginastas, no geral, elas têm esse negócio de se apoiar quando uma erra, elas se ajudarem. Letícia, a ginástica é um esporte muito precoce. Então as atletas começam a treinar aos 4 anos de idade pra chegar onde elas estão. Teve uma exceção no Brasil que foi a Daiane dos Santos, que foi descoberta sem querer por um projeto social aos 12. Isso nunca acontece. As ginastas sempre começam a treinar antes dos 5 anos de idade. Então eu acho que passa por aí. Passa por elas saberem as dificuldades de terem habilidades tão específicas, tão perfeitas, a ponto de estarem
entre as melhores do mundo numa Olimpíada. Entendi. E Candice, já que você falou que o pódio da ginástica foi um pódio só de mulheres negras, também vamos falar um pouco, porque todos os ouros que a gente conseguiu do Brasil foram de mulheres, e a maior parte das medalhas que a gente conseguiu também foram de mulheres. Foram 5 pratas, 4 bronzes, tendo uma bronze no misto, que foi também na ginástica, né? E 12 das 20 medalhas que a gente ganhou foi exclusivamente por mulheres. Eu acho uma vitória. Assim como em todas as áreas desse país, a gente vem ganhando espaço, né? Eu acho que as carreiras de trabalho estão ficando mais parecidas, a questão do salarial. E as Olimpíadas, eu não sei se vocês sabem esse dado, mas nem sempre foi para mulheres. A primeira Olimpíada lá na Grécia, as mulheres eram proibidas de participar. Então, acho que assim como em tudo na vida, as mulheres vêm ganhando espaço. E acho que vai mudando um pouco a visão das pessoas, né? Porque dizer, Olimpíadas, os esportes sempre pros homens, acho que isso vai mudando a visão de que o esporte é pra todo mundo. O esporte é pra todo mundo, Letícia. Eu acho que o Comitê Olímpico Internacional ainda precisa estudar e aperfeiçoar muito a questão da mudança de sexo, que eu acho que também é uma oportunidade para quem tá fazendo essa transição de gênero, etc., mas que ainda tem que ser estudada. Por quê? A medicina avançada ainda precisa avançar, literalmente. Sim. Porque tem toda uma questão hormonal. Então, depois que passou por um processo de tratamento hormonal, tanto para pertencer ao sexo feminino ou ao sexo masculino, eu acho que isso o Comitê Olímpico Internacional ainda precisa avançar para que aconteça sem preconceito. Sim. Né? A gente teve um caso da Edi Nancy nos anos 90, que ela não era trans, ela era hermafrodita. Sim. Ela tinha os 2 sexos na mesma pessoa e ela competia no feminino, e a gente não tinha essa medicina avançada como hoje, como tratamentos hormonais, e aí ela tiveram muitos recursos com o pessoal que perdeu pra ela, dizendo que ela era homem, como assim, ia competir no sexo feminino. Mas isso está sendo resolvido e eu acho que ainda precisa avançar bastante. Eu acho que essa visibilidade das Olimpíadas é até um ótimo lugar para mostrar, tirar esse preconceito. Pro mundo, né? Isso, Sim. para mostrar pro mundo essa questão desse preconceito, que mulheres não podem, o que mulheres trans não podem. Isso, também. e eu não sei se vocês também viram esse dado, que no Centro Olímpico, na Vila Olímpica, tinha um prédio só para acolhimentos de LGBTQI+. Então, exato, diz que quem não estava se sentindo bem, onde estava hospedado, podia recorrer lá, que tinha todo o acolhimento do mesmo jeito, psicólogos, médicos, tudo que precisava na Vila Olímpica, dos atletas que estavam vinculados a um gênero ou outro, tinha nesse setor da Vila Olímpica. Sim. Isso é incrível. É importante estar, melhorando, porque essas pessoas, tem muito preconceito ainda no esporte, mas que tá saindo aos poucos. Mas são os melhores do mundo, né, Letícia? Eles podem ter o preconceito que for, eles só estão numa Olimpíada porque entre 7 bilhões de seres humanos, eles estão ali, entre os melhores Sim. do mundo. Ponto final. Professora, você já pensou em ter um aluno seu que você ensinou, assim, algum esporte, ou até a ginástica, ou amigas da ginástica que já pensou em estar nas Olimpíadas? Fernando, eu não sei se eu cheguei... não que eu não deixe de sonhar, mas eu já encaminhei muitos alunos e alunas para o caminho que dava acesso a talvez uma peneira nacional, a nível nacional. Então, por exemplo, a gente já teve uma aluna aqui que jogava muito bem futebol, que ela continua vivendo disso. Hoje ela deve ter uns 26 anos, já faz uns 10 anos. Ela chama Luana Marques. Ela joga no Avaí. Atualmente ela vive disso, ela é jogadora de futebol. E era eu que levava ela para treinar num centro de formação de atletas em Valinhos. E foi a técnica dela lá que conseguiu uma peneira para ela, etc. Quando eu dava aula de ginástica artística, dei aula 22 anos de ginástica artística numa academia em Valinhos também. Quando eu via que a menina tinha biotipo e se destacava nas habilidades, eu já encaminhava para a Giovana Iroldi. Depois vocês podem até marcar ela aí no podcast, que ela é uma das árbitras internacionais que a gente tem aqui no país,
para ela encaminhar para um centro de treinamento que hoje aqui em Campinas acontece no Liceu, na escola Liceu Salesiano ali, que também é iniciativa privada, né? Então, ou é um clube, ou é uma escola que investe. Então, eu já fiz vários encaminhamentos. Por exemplo, o dono de uma empresa aqui em Campinas, que é de basquete, de formação de atletas de basquete, já me falou, e eu já encaminhei um. Quando o aluno tiver 1,90 m aos 15 anos, você pode me mandar, Candice, que a gente investe, dá bolsa, e eles têm convênio com a NBA. Nossa. Nos Estados Unidos. Então você pode me mandar, só que aquela coisa, tem que ter, além das habilidades técnicas da modalidade, você tem que ter biotipo pra modalidade. Então eu já encaminhei, Fernando. Voltando um pouco ao assunto das Olimpíadas, você gostou da final? O que você achou do rendimento do futebol feminino na final das Olimpíadas? E também comentar um pouquinho sobre o futebol masculino não ter entrado foi classificado. É isso, é inacreditável que o futebol masculino, com todo o investimento que temos nesse país em relação a essa modalidade, não tenha se classificado. Eu acabei de ver uma notícia que o Vinícius Júnior está recebendo uma proposta de compra lá para as Arábias de 6 bilhões de reais. Ele vai ser comprado, ele tá para decidir se ele sai do Real Madrid ou se ele é vendido. E não foram nem para as Olimpíadas. Lembrando que a idade olímpica de futebol masculino é sub-23. Você só pode ter 2 atletas com mais idade do que isso. Então, na verdade, são atletas em formação ainda, certo? Sim. São adolescentes. Agora, as meninas, eu acho assim, depois da Marta, da Cristiane, da Formiga, quem mais que a gente teve? Então, eu acho que sim, mesmo elas estando em segundo lugar, sendo prata, eu acho que elas mandaram muito bem. E aquela coisa, o soccer nos Estados Unidos é tão investido quanto qualquer outra modalidade. E lá eles ganham dinheiro jogando soccer, não é igual aqui, que, por exemplo, essa aluna do Bentão, que joga em campeonatos, acho que 3ª divisão brasileiro, que vive disso, deve passar necessidades econômicas. Se você fizer uma carreira no soccer nos Estados Unidos, isso não vai acontecer. Então é isso, gente, tem que vir da base. Um atleta é construído tanto socialmente, quanto tecnicamente, quanto economicamente. Não tem como fugir disso. E as meninas do futebol, elas chegaram muito longe. Acho que não esperavam que elas fossem tão bem. E elas conseguiram chegar até na final, né? Ganhar. Chegaram na final, jogaram bem. E nem, né, não ganhando. Perderam de 4-0. Foi 1-0, um golzinho michuruca. Dá pra ver que o Brasil, pelo menos nas Olimpíadas, quando se trata de grupo, tá até que mandando muito bem. Porque a gente teve as meninas do vôlei também no terceiro lugar. E a do vôlei de praia que ficaram em primeiro, né? Exato. Ficaram em primeiro. Também, vamos lembrar, alunos, que 9 entre 10 atletas que estavam lá usam o Bolsa Atleta do governo federal, que é um dos mais mal pagos do mundo. Então, por exemplo, essas meninas do vôlei... Não tem investimento nenhum. Exato. Essas meninas do vôlei, uma era de Sergipe e a outra de Minas Gerais, mas de uma região pobre de Minas. Passaram muita necessidade para chegar onde chegaram e chegaram, certo? E as do vôlei de quadra também estão super de parabéns. O investimento no vôlei masculino aqui nesse país ainda é maior do que no vôlei feminino. Então eu acho que como grupo, como equipe e tecnicamente falando também não tenho o que falar. Você acha então que o Brasil não ter ido no vôlei de quadra feminino, não ter competido a final, foi por conta da questão do investimento? Porque foi contra os Estados Unidos e o investimento é muito maior. Sim, eu acho que é contra os Estados Unidos qualquer modalidade. Quantos atletas eles tinham? Depois a gente faz essa pesquisa e coloca embaixo nos comentários. Qualquer modalidade, eles sempre têm atleta. De qualquer modalidade, tem sempre um representante. Porque lá uma criança brasileira em idade escolar experimenta, acho que 3 modalidades esportivas até terminar a idade escolar. Uma criança americana experimenta 9 modalidades esportivas. Então, em alguma coisa vai dar certo, em alguma coisa... Sim. E no vôlei de quadra também, as meninas, elas não perderam um set, elas perderam só, né, para os Estados Unidos e um set para a Turquia, mas de resto elas ganharam todos. Então... Sim. E a Turquia também é um país, Letícia, que está investindo no vôlei feminino. Porque
muitas das meninas da seleção feminina jogam na Turquia. Sim. Brasileiras jogam na Turquia. Então, professor, eu queria então saber qual que foi a conclusão que você teve dessas Olimpíadas e o que você espera para as Olimpíadas de 2028. Fernando, eu não espero grandes coisas. A gente tá na região mais privilegiada do Brasil, né? Ninguém tem o maior PIB do nosso país, é o estado de São Paulo. A região de Campinas é uma das mais privilegiadas ainda dentro do estado de São Paulo. Eu já dei aula em várias escolas aqui, dou aula no Bentão também há 18 anos e eu não vejo investimento nenhum na base na formação de atletas. Então eu não crio expectativas nenhuma. E não vejo também do governo federal nenhuma mudança em relação ao valor do Bolsa Atleta, facilidades em relação à prática das modalidades. Então, eu não crio expectativa nenhuma. Agora, eu acho que quem esteve lá do Brasil fez o que pôde e o que era possível. E não acho que eles têm que ser cobrados por mais ou por menos. Eu acho que o futebol masculino, sim, talvez pudesse ser cobrado, porque escolinha de futebol, a base tem um a cada esquina aqui nesse país, né? Aliás, a gente é conhecido como país do futebol. Agora, em relação às outras, qualquer outra modalidade, eu acho muito difícil que a gente passe muito disso aí. Mas esse é o problema, é tanto pouco investimento nas Olimpíadas que um país do futebol, os dois times masculinos, só o feminino que foi classificado. E a gente é conhecido como país do futebol. Como país do futebol, exato. E ainda, mesmo que a gente não tenha ido tão bem no quadro de medalhas, não tenha tantas medalhas quanto a gente esperava, o Brasil foi muito bem em questão de, bater recordes brasileiros. Sim. Então, muitos brasileiros chegaram muito mais longe de qualquer outro. Recordes pessoais, eu acho. Sim. Recordes sul-americanos foram batidos por brasileiros. Eu acho que até, inclusive porque a América do Sul também é desastrosa em relação às modalidades esportivas, né? Porque a gente faz parte de um pacotão aí que o problema tá na educação, né? Na educação básica. Onde se formam atletas? Na escola. Então, a América Latina não tem a formação de grandes atletas. Deve ter uma ou outra modalidade, assim como no Brasil. Mas o grande leão aí é os Estados Unidos. São os Estados Unidos. Ponto final. Você acha que eles ganham também? Acho. Acho. 2028? Acho. Mas a China também tá vindo forte. Mas a China tem 3 vezes a população americana. É verdade. Isso é verdade. E 1/7 da população mundial. Sim. Você acha que a gente ganha mais ou menos medalhas em 2028 ou você acha que vai ficar igual? Fernando, eu acho que vai ficar entre a média aí das últimas 5 Olimpíadas. A gente teve 7 em Tóquio, 3 agora de ouro. No Rio a gente deve ter tido isso também. Nem 10 de ouro. Acho que não. Então, é isso. A gente não passa de 10 medalhas de ouro. É muita areia pro nosso caminhãozinho. Falta bastante. É uma estrada gigante. Não dá pra formar um atleta em curto prazo. E as próximas Olimpíadas são daqui 4 anos. E outra coisa também que acho que influencia é que das Olimpíadas de Tóquio até essa foram 3 anos. Agora a gente tem 4 anos. Então acho que isso vai talvez influencie. Os resultados. Se a gente começar agora, né, Letícia? Tem que começar já. Sim. Nesse momento. Exato. Não adianta só ficar homenageando a galera lá no Palácio do Planalto. Não adianta, né, só pegar o dinheiro das medalhas e pronto. Tem que começar já. Aliás, já estamos atrasados já. Já devia ter começado. Então, acho que isso pode influenciar tanto pro bom, tanto pro ruim, né? Não sei como que vai ser os próximos. Exato, mas eu acho que a gente não passa dessa média aí do número de medalhas das últimas 5 Olimpíadas. Mas agora é torcer para os atletas conseguirem investimento, conseguirem treinar, começar desde agora e torcer para que a gente consiga melhorar em 2028. Principalmente na escola. Educação é tudo Sim. para qualquer coisa da vida. Sim. Quem é professor não pode deixar de acreditar nisso, em educação. Ponto final. Não interessa de que área. Educação. Sim. Então, muito obrigado por vir De nesse nada, episódio, foi nosso um primeiro prazer. Estou à disposição para próximos assuntos. Muito obrigada. Prazer foi nosso estar aqui no nosso primeiro episódio, abrir com a gente a nossa rádio. Nova Era tá de parabéns. Muito obrigada. E obrigada também por vocês que estão ouvindo por chegarem até aqui com a gente. E fique com a gente que tem mais por aí. Beijo. Você chegou ao fim de mais um episódio. Espero que tenha gostado. Rádio Nova Era, o podcast da Nova Era.